Como eu fiz para sair da alienação mental. E esse vídeo de hoje é para as pessoas que estão dispostas a fazerem a diferença na vida, a mudarem a maneira de pensar. E de pensar com firmeza, com humildade, com clareza. A base do nosso vídeo de hoje vai ser desse livro aqui, Mais Esperto que o Diabo, um livro bem famoso, do Napoleão Hill. E esse livro aqui, Quem Convence Enriquece, do Napoleão Hill também. Então, para vocês entenderem esse tema, utilizando um exemplo, é como se fosse você está vivendo em um modo de piloto automático. Imagine que você está vivendo a vida dirigindo sem prestar muita atenção nas ruas que você está entrando. Você passa por uma rua, passa por outra esquina, passa pelo semáforo, não presta atenção em volta. Então, esse caminho disperso, que você faz sem prestar muita atenção às coisas que estão lhe acontecendo, é um caminho de alienação, onde você está sendo conduzido pelas circunstâncias. E o Napoleão Hill, ele vai falar entre uma entrevista com o diabo que nada mais é do que o medo, as circunstâncias que não nos fazem pensar por conta própria. Ele aborda bastante isso de que onde ele domina as pessoas, onde o diabo domina as pessoas, é pelo medo, pela alienação e pela maneira de não pensar por conta própria. Pensar pela cabeça dos outros, né? Sendo guiado pelos outros. Basicamente, quando você toma esse caminho, você toma um caminho onde você não sabe as consequências e os resultados da sua vida. Aonde as suas ações te levarão. É como eu citei para vocês, nesse caminho disperso você pode chegar até um objetivo, até um lugar, né? Mas você não chega nesse lugar com a total certeza daquilo que foi feito no caminho, de por quais ruas você virou. Então, se a gente tem o objetivo de sair da alienação mental, eu vou mostrar para vocês aqui agora como que a gente pode traçar esse caminho. Então, alienação mental, segundo Napoleão Hill, é quando você não pensa por conta própria. É quando você vive reagindo ao medo, à opinião dos outros, à rotina. É como uma folha seca levada pelo vento. O vento diz para onde você vai. Agora, quantas decisões você realmente escolheu por vontade própria? Isso daqui é peça fundamental para que a gente entenda esse assunto de alienação. Quantas decisões você fez tendo clareza mental de que aquilo foi feito por sua própria vontade, sem a opinião de terceiros, sem a influência de terceiros? A gente deve ter esse discernimento de: será que eu estou seguindo uma religião? Será que eu estou seguindo um caminho profissional? Será que eu estou num relacionamento sendo influenciado por terceiros, né? E na minha vivência pessoal, eu me deparei com essa circunstância. Antes eu tinha muito preconceito em relação à fé. Eu sou católico, e aí quando a maioria das pessoas, né, quando entram em uma religião, ficam cegas para outras, né, para outras possibilidades. E eu acredito que a melhor maneira de quebrar isso daí, e Napoleão Hill ele aborda também esse assunto acerca da religião, né, onde o diabo, né, manipula mais as pessoas pelos professores, pelos pais, pelos sacerdotes, né, líderes religiosos. Quando eu estava na religião, eu tinha esse pensamento fixo, que atrapalha bastante, porque você não enxerga na outra pessoa a humildade necessária de aprender com ela. Um exemplo, eu posso muito bem aprender com um evangélico, com um protestante, acerca de algum tema que ele tenha profundidade para ensinar. Um exemplo, eu posso aprender com um professor
de vendas, que é o evangelho. Você entendeu? Então, antigamente eu tinha esse pensamento fixo, mas pô, essa pessoa não é da mesma religião, ela está, entre aspas, no erro. Mas quem sou eu? Será que não sou eu que estou no erro? A gente deve ter esse pensamento, para sair da alienação, a gente deve ter esse pensamento. Será que não sou eu que estou no erro? E fazer as perguntas, começar a fazer as perguntas e começar a achar as próprias respostas. E não ir para aquela rodinha de debate onde você vai discutir com outras pessoas sobre religião, política, etc. Mas tenha as suas próprias respostas, para que você tenha uma base sobre aquilo que você acredita ou não. Para que você não seja moldado pelas escolhas de terceiros, pelas decisões de terceiros. Para que você seja uma pessoa com vontade firme e forte acerca daquilo que você está decidindo para sua vida. Então é basicamente isso. E em quais circunstâncias acontece para a gente ficar alienado, né? Na rotina, no trabalho, na Netflix, nas redes sociais, repetindo tudo isso de maneira inconsequente, como aquela roda dos ratos, onde a gente vai girando, girando, girando e não saindo do lugar. A gente está levando uma vida a esmo, né? Levando uma vida sem muita profundidade. Acorda, já pega no celular, já é sobrecarregado de estímulos. E isso daqui diz bastante sobre o quanto a gente está alienado em alma, né? Ainda mais em um celular, ainda mais em redes sociais, nos relacionamentos. Isso funciona de que forma? Você sente que tem que vestir uma máscara o tempo todo para lidar com os outros, né? Onde você aparentemente vive uma relação de teatro, né? Onde você não assume o protagonismo do seu relacionamento. Então acaba que você recebe a influência de terceiros, um exemplo, né? Para as pessoas que acompanham aí as redes sociais, Virgínia. A Virgínia, eu não sei de fato é, a real vida dela, ou do Zé Felipe, né? Que era o ex-esposo dela. Os dois largaram. Mas se eu baseasse a minha vida nessas circunstâncias do relacionamento da Virgínia e do Zé Felipe, se eu tomasse eles como modelo, que é muito fácil, que é uma influenciadora, e está propensa a me influenciar, né? Quais seriam as consequências do meu relacionamento com a minha esposa? Então a gente deve ter essa visão clara de quais pessoas a gente está adotando como referência, né? Se são pessoas realmente confiáveis, se são pessoas palpáveis que a gente vê na realidade aqui, ó, no contato direto e dá para a gente ter um discernimento, uma clareza. Se a gente fica alienado com vida de pessoas que transmitem a sua influência pelas redes sociais, é muito mais difícil. Tem que ter um discernimento profundo em relação a quais pessoas você acompanha, você segue. Nas finanças, como que acontece essa alienação? Você ganha, gasta, paga dívida. É como se fosse aquele balde furado, onde você está ganhando dinheiro, mas você sente que está vazio. Cada vez está vazio. Você sente que não dá para ficar com algo na carteira. Então, a alienação onde você está sendo estimulado por promoções, por patrocinados, por anúncios, e você está querendo comprar, você está querendo comprar no Shopee porque tem uma promoção, você está querendo comprar um iPhone novo porque tem uma promoção. Então, é sempre esse estímulo que acaba com a nossa vida, né? Porque o dinheirinho que a gente tem, a gente acaba gastando, não pensando numa visão de longo prazo. Essa alienação, ela acaba com a gente também. Então, basicamente, Napoleão Hill ele vai falar desse medo que nos aprisiona a tomar a iniciativa de olhar para a vida com outro aspecto, com humildade, né? O livro, eu não tenho ele aqui, mas um livro muito bom também é o do Hugo de São Vítor, sobre o modo de aprender, né, e estudar, o opúsculo.
Ele aborda um dos pontos principais, que quando a gente vai aprender algo, a gente precisa de humildade. Então, é como eu citei para vocês naquele exemplo do evangélico. Quem eu penso, né? Quem eu penso que eu sou para ter essa arrogância, essa prepotência tão grande de imaginar que eu estou 100% certo em tudo, né? Sendo católico. Então, isso é uma prepotência sem tamanho, sem quantia. A gente precisa, para sair da alienação, humildade. É um dos primeiros tópicos do opúsculo do Hugo de São Vítor. Para se aprender um assunto, é preciso humildade. Agora, já partindo para o livro Quem Convence Enriquece, né, do Napoleão Hill, aqui no livro do Napoleão Hill, ele vai abordar de uma maneira mais direta sobre como a gente deve ter um, um ideal, né, um propósito, para se acaso a gente quiser, né, ser pessoas de decisão forte, de clareza, a gente precisa estar convictos de que o fracasso é necessário. Aqui eu não acho que não vou achar agora, mas tem uma frase que eu grifei ela. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidão. Hum, mas é basicamente assim, eu vou lembrar. Todo fracasso traz em si, todo fracasso traz em si uma semente de benefício equivalente ou maior. Então, basicamente, é o seguinte, que todo erro, toda vez que você comete um deslize na rotina, na vida pessoal, esse deslize ali, ele pode trazer um ensinamento para você, uma lição. Se você souber ter humildade para aprender com ele. Então, foi lá, cometeu um deslize com a esposa. Né? Não controlou as emoções e ficou irado naquele momento. Qual que é o benefício, né, desse fracasso? O benefício desse fracasso é você se arrepender, olhar para si, falar assim, não, eu cometi um erro, eu vou pedir desculpa e eu vou consertar as coisas. Eu vou procurar moldar os meus defeitos. Porque é muito fácil existir, ter o demônio da crítica no relacionamento. Então, como que você vai matar isso? Assim, toda vez que eu pensar em criticar a minha esposa ou em discutir com ela, eu vou lembrar que primeiro eu devo aprimorar a mim mesmo. Esse é basicamente o sentido dessa frase. E, e quando a gente pega, né, mais a fundo no livro de Quem Convence Enriquece, do Napoleão Hill, a gente vai ver que tem que ter quem pensa com clareza, convence com verdade. Então, se a gente quer ser pessoas que assumem o controle da própria vida, a gente deve ter ali o ideal de quem pensa, quem decide por conta própria, conduz a própria vida. Quem tem essa humildade, quem busca viver de maneira coerente, integrada. E é basicamente isso. Essa é a lição que eu tinha para passar para vocês, que quando a gente tem esse primeiro tópico bem claro na mente, a gente consegue viver aquilo que a gente almeja.